A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que os anjos do Senhor estejam à nossa volta, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Glórias a Deus por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou. Deus amado, querido, todo-poderoso, Pai de amor, nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Ele quer ver a gente vencer, Ele quer ver a gente romper. Então nós precisamos seguir a palavra do Senhor, obedecer, estar junto de Deus para Ele nos proteger e nos dar entendimento. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que Deus nos encha de sabedoria, que Deus nos dê estratégias para nós vencermos os problemas do dia a dia. Senhor Deus Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, pela vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos amigos, de todos à nossa volta. Oramos também pelos nossos inimigos, pelas nações, por paz em Israel, pela cura dos enfermos e libertação dos cativos, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos perdoa pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Nos dê entendimento, Pai, nos dê sabedoria, Pai, nas tuas coisas, para que a gente possa vencer, Pai, todo o atrapalho, para vencer toda a tentação, para nós recebermos a coroa da vida, para nós recebermos a nossa salvação. Nós queremos, Pai, estar de vestes brancas diante da tua presença. Nos livra, Pai, de todo o pecado. Gera, Pai, arrependimento em nossos corações e leva a nossa mente cativa a Cristo, Pai. Em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Eu profetizo libertação e cura para a sua casa e para a sua família. Me desculpe, hoje eu estou rouca, porque Deus me deu uma direção para que eu me agasalhasse e eu acabei no meio ali de uma tribulação. Eu não fui prudente e acabei tomando friagem e acabei ficando rouca. Deus nos avisa, mas só repreender e orar não adianta. Nós temos que ser prudentes, tá? Então a gente tem que realmente buscar a interpretação do sonho, entender, para que Deus possa dar livramento para a gente. E a prudência, né? Nós temos que andar em cima desta terra sendo prudente. Se tá frio, a gente tem que se agasalhar, senão a gente adoece. Não é verdade? Então, me desculpem aí pela voz. É um tempo novo na igreja. Nós vamos falar do quinto ministério, o ministério apostólico, amém? O ministério apostólico, ele edifica a igreja. É debaixo da direção de Deus, tá? Que a igreja é aberta. Por quê? Porque tem lugares que são consagrados ao maligno. Existem espíritos malignos, espíritos territoriais naquele lugar. Então, se a pessoa for edificar uma igreja da sua cabeça, a igreja não vai prosperar. Então, tudo que é feito, tudo que nós vamos fazer, tem que ser debaixo da direção de Deus, porque o poder é de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Amém? Nós estamos falando dos 5 ministérios, tá? Deus está te convidando, tá? Convidando a sua casa para fazer parte do ministério dele. Todos nós temos um chamado, está bem? Todos nós podemos buscar com zelo, com amor, com paixão, com fidelidade, com caráter cristão, com dedicação, servir a Deus no ministério de Jesus Cristo de Nazaré, servir o reino de Deus através da vida dos nossos irmãos e podemos receber dons, porque Ele deixou para nós, mas nós temos que procurar com zelo, tá bom? Então, aqui em Efésios 4,
A partir do versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, antes de falar do ministério apostólico, eu vou liberar a palavra que Deus me deu junto com o ministério apostólico, que está em Cântico, capítulo 2, a partir do versículo 11. Deus diz: é um novo tempo para a igreja. A igreja somos nós, são os crentes que estão buscando Jesus, que estão obedecendo Jesus, que habitam debaixo da proteção do Altíssimo, na casa do Altíssimo. É um tempo novo, é uma virada de chave, tá bom? É uma nova estação para o crente, amém? Diz assim a palavra: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. A palavra para a igreja. Nós somos a igreja, tá bem? Porque eis que passou o inverno, já passou o inverno, já passou aquela fase difícil, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra. Então aqui fala de uma mudança de uma estação difícil, de uma tribulação, né, que você possa estar passando, que você vem passando, né, você crente, né, você que está orando, que está aí em busca, né, de Deus, do mais de Deus, que é fiel a Deus, você que estava numa situação difícil, seja financeira, seja emocional, seja na saúde, seja no espiritual, no social, enfim. Deus está dizendo: passou essa fase, tá bom? Aparecem as flores na terra. Flores é uma nova estação, tá bom? É a estação do quê? Da alegria. Quando a gente passeia por um jardim todo florido e a gente olha aquelas flores coloridas, né? Aquilo traz uma sensação de alegria, emoção e de alegria. A gente sorri: nossa, olha que flores lindas, né? A gente pode estar até num mau dia, mas aí quando a gente vê a beleza da natureza, das flores, a gente se alegra, não é verdade? Então chegou o tempo de cantarem as aves, é tempo de alegria. Amém, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Continuando: e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos. Tudo que você está investindo, tudo que você está plantando vai produzir, amém? Todo o seu esforço, seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, seja no casamento, seja no que for, está bem, sendo bom, vai dar frutos. Você será recompensada pelo teu esforço. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo e Deus está te dando um tempo novo, um tempo de milagres, frutos, né? Frutos são milagres, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma posse, igreja, dessas palavras, tá? Por fé, porque é a fé que agrada a Deus. A palavra sem fé, ela não tem os seus efeitos, ok? A figueira começou a dar seus frutos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem, vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tome posse dessas palavras. É um tempo bom, é um tempo de refrigério, de colher as bênçãos, tá? Das sementes boas, né? Das sementes que a gente tem plantado, seja de louvor, seja de oração, seja, enfim, qualquer coisa que você tem plantado, que você tem
está se esforçando, buscando, né, semeando, Deus está dando os frutos para você, tá bom? São os milagres do teu esforço, da tua dedicação, tá bom? Deus está te recompensando, você está sendo recompensado. É um tempo novo, igreja. Recebe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, a gente está falando do ministério apostólico, né? Então, deixa eu ver aqui, Mateus 16. Deixa eu ver se é o Mateus 16 aqui. Agora me perdi, pai. Peraí. Otaraio Sharamanase Korokomanasai. Otaraio Sharamanase. Aqui. A confissão de Pedro, Mateus 16. A partir do versículo 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus é o Filho do Homem, Filho de Deus, tá? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então quem revelou a Pedro não foi o homem, foi o próprio Deus que deu essa revelação a Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o ministério apostólico, ele vai edificar a igreja, como eu falei antes, tá? Debaixo de uma direção de Deus. A edificação da igreja não pode ser da cabeça do homem, por causa das resistências espirituais, as resistências malignas daquele lugar. Então, antes, às vezes, tem que entrar em batalha espiritual para expulsar aquelas potestades daquele lugar, para a igreja ser edificada e prosperar. Amém? Às vezes se abre uma igreja, ela não prospera porque não foi debaixo da direção de Deus. Então, precisa ser debaixo da direção de Deus. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Tá? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Glórias a Deus. Então, quando nós fazemos uma oração, eu vou falar uma coisa aqui à parte, aproveitando esse versículo. Toda vez que a gente faz uma oração, a gente liga lá na terra como nos céus. Tá bom? Porque tudo que for ligado na terra é ligado no céu, tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, por exemplo, eu faço uma oração de cura sobre mim, sobre a minha família, e aí eu acabei de fazer aquela oração declarando a cura, eu recebo a cura do Senhor, eu profetizo a cura na minha casa ou na minha garganta, por exemplo, em nome de Jesus. Eu ligo essa oração na terra como nos céus, e eu pessoalmente, Marta, selo com o sangue do Cordeiro e declaro em nome de Jesus que essas palavras terão muito efeito no mundo espiritual e nenhuma palavra se perderá, nenhuma cairá por terra abaixo. Amém? Em nome de Jesus. Então, aí vai de cada um, mas aqui é importante. O que a gente desliga? Laços de alma, né? Às vezes a pessoa, ela se deitou, não era crente, né? Teve namorada e se deitou ali, teve relação sexual com outros homens, né? Porque namorou e tudo. E ali, quando ela se converte a Jesus, ela tem que confessar os pecados, e ela tem que anotar o nome das pessoas que ela teve relação sexual para desfazer o laço de alma. E quando é feita essa oração ali com o pastor, a pessoa encarregada de libertação e cura, ele vai desligar esses laços de alma, amém? Para a pessoa ser liberta, amém? Glórias a Deus, aleluia. Por que é importante isso? Veja bem, eu orientei uma pessoa casada, 3 filhos, e ela teve um romance antes de ser casada,
e ela se apaixonou muito forte, aquilo não deu certo, e ela nunca tinha feito esse desligamento de alma. Ela casou com três filhos, começou a ter problema no casamento, ela queria divórcio para voltar para aquela outra pessoa. Por quê? Porque ela ainda pensava naquela pessoa. Ela casou com outra, mas ainda estava ligada emocionalmente àquela pessoa. Por isso que é importante fazer o desligamento de alma. Amém? Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Ele está nos instruindo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Tá? Os ministérios, né? Pastoral, apostólico, mestre, evangelístico e apostólico, mestre, evangelístico, pastoral e profético, eles também vêm acompanhados de dons, tá bom? Então eu tenho que falar dos dons, porque os dons acompanham os ministérios. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, pode ter pessoas que vão receber dons e não ministério? Olha, pode ser, né, que Deus use a pessoa para curar, ali ela está servindo o reino, mas assim, ela não tem nenhum ministério. Pode ser, ele é Deus, ele distribui como ele quiser, a gente vai ver isso na palavra, tá? Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós, não está fazendo distinção de pessoas, tá? Ao crente, tá bom? Aquele que anda com Jesus. A cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e o outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja bem, uma pessoa não tem todos esses dons, ele é distribuído conforme a vontade do Espírito de Deus, do Espírito Santo, amém? Por isso que eu oriento as pessoas, por exemplo, quem está em busca de cura emocional, cura física, vai numa igreja que tem alguém com dom de cura, ou segue uma live de uma pessoa com caráter cristão ali, você vê que a pessoa é de Deus mesmo, as pessoas dão um testemunho de cura, aquela pessoa tem unção de cura, ela faz eventos de cura, né? Procura participar, procura buscar, você tem que buscar as coisas de Deus, as coisas de Deus são como um tesouro escondido, aí você só vai naquela igreja, e aquela igreja não tem cura, e aquela igreja, a palavra é ótima, você entende a palavra, você gosta do ambiente. Ei, você precisa buscar as coisas de Deus para favorecer você, a tua casa, a tua família. Você precisa profetizar as palavras que estão na Bíblia a teu favor. É para isso que serve a Bíblia, amém? Você precisa buscar conhecimento, entendimento, sabedoria nas coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz: o meu povo perece
por falta de conhecimento. Amém? Então busque as coisas de Deus com zelo, com amor. Então, Deus diz, olha, ninguém busca o seu próprio interesse e sim o de outrem, tá bom? Isso aqui quer dizer o quê? Que a gente tem que estar sempre procurando também orar pelo outro, né? Não só pra gente, eu, tudo pra mim, não, tá? Foi quando Ló orou pelos seus amigos que Deus dobrou o milagre de Ló, amém? Desculpa, o milagre de Jó. Foi quando Jó orou pelos seus amigos que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido, tá bom? A gente ora por nós, a gente ora pela nossa família, a gente sela a nossa família com o sangue do Cordeiro, a gente pede perdão, a gente coloca as nossas petições no altar do Senhor, mas depois a gente vai orar pelos enfermos, orar pelos cativos que estão na prisão, né? Porque Jesus mesmo em sua palavra, ele diz, obrigada por ter me visitado na prisão, obrigada por ter me dado comida quando eu estava com fome, obrigada por ter me vestido quando eu estava nu. E aí os apóstolos perguntam, Senhor, quando que o Senhor esteve na prisão? Quando que o Senhor teve fome? Né? Então Deus está falando o quê? Para a gente não esquecer do outro, tá? Orar pelos que estão presos, orar pelos que estão nas drogas, nos vícios, orar pelos enfermos, orar para aqueles que estão perdidos na prostituição, aqueles que estão escravizados ali, foram sequestrados. Deus manda seus anjos libertar as pessoas, as crianças que foram sequestradas, entendeu? Estão lá sendo usadas como escravas sexuais, tá? Por paz em Israel, paz nas nações, pelas pessoas em situação de rua, tá bem? Então não esqueça, tá? De buscar o próprio interesse, porque foi numa madrugada que eu estava de joelhos no chão, seguindo a ordem do Espírito Santo, que era para orar pelos enfermos, e eu estava ali orando cura, uma lista ali enorme de doenças de A a Z, que Deus desceu ali e falou assim, eu estou lhe dando a cura da sua doença. Que doença que eu nem sei, mas ele sabe da minha doença. Então ali ele curou. Então foi orando pelos enfermos que eu recebi a cura da minha doença. Deus sabe de todas as coisas e eu tomei posse. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Tá bom, queridos? Deixa eu ver aqui mais a palavra do Senhor. Coríntios 10, 24. Vamos ver o que Deus está falando aqui. 10, 24. Então foi esse de Coríntios 10, 24. O 12 também já falei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também já falei aqui Mateus 13. Deixa eu ver se eu falei tudo que o Espírito Santo está mandando falar. Mateus 16, 13 a 19. 16. Falei. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então, ontem eu participei de um evento de um apóstolo. Por quê? Porque eu recebi uma direção de um pastor sobre um dom espiritual que Deus estava me capacitando. Então, eu vi a oportunidade de participar daquele evento. Então, eu fui buscar, né? Eu fui buscar aquele dom para servir o reino de Deus através da vida de vocês, né? E ali, na busca ali para servir os irmãos, Deus curou a minha coluna e Deus curou ali um mioma meu. Como que Deus curou? Quando ali o apóstolo cheio do Espírito Santo estava ministrando cura em coluna, haviam 39, alguma coisa, de pessoas com problema de coluna ali. Ele estava ministrando em coluna. Eu pedi, Deus, restaura a minha coluna. E ali
Aí eu vi o meu corpo se movimentando sozinho, como se Deus estivesse alongando ali a minha coluna, ajeitando a minha coluna. Quando ele falou da cura, que Deus estava curando o mioma, eu tomei posse, tá, da minha cura. E aí eu pensei, como que eu vou saber que eu fui curada? Será que eu vou precisar fazer exame? Na hora eu comecei a sentir uma dor incrível, como se fosse uma cirurgia, como se estivessem arrancando algo dentro de mim. Amém? E ali Deus estava mostrando que estava me curando. Amém? Glórias a Deus. A gente tem que ter fé. A gente tem que andar por fé, porque é a fé que agrada a Deus. Lembra quando Lázaro estava morto lá, já sepultado, Jesus chegou já 4 dias, a Marta falou, ih, Jesus, está cheirando mal, né, já morreu, o Senhor demorou muito. Ele olhou para Marta e falou, Marta, Marta, creia que eu faço milagre. Então tenha fé, tome posse do seu milagre, porque Deus, Ele pode tudo em cima desta terra, nos céus e tudo, tá bom? Deus tem um controle de tudo, amém? Renda-se a Deus, tá? Se volte ao Senhor. Deus está nos convidando a todos que gostariam de servir o reino de Deus, todos aqueles que Deus tocar nesse vídeo aqui, de servir o reino, vai na igreja, vai conhecer Deus, vai buscar mais de Deus, porque Deus tem mais para todos nós. Deus em sua palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Tudo que? Saúde, finanças, entendeu? Família, filhos, está bem? Tudo, tudo, tudo é tudo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos orar o Salmo de número 23, tá bom? Glórias a Deus, aleluia. Está aí a mensagem que Deus pediu que eu entregasse. Então você sabe, o ministério apostólico, ele governa também, os outros ministérios também. E o ministério apostólico, ele anda muito com o profeta, porque os dois dão direção. Eu falei que o ministério de mestre caminha junto com o ministério pastoral, né? E o ministério apostólico com profético, ali os dois ali tem uma relação mais estreita ali, mais íntima, entendeu? Porque o profético e o apostólico, eles dão direção, tá bem? Glórias a Deus, aleluia. E para nós servirmos o reino de Deus, nós temos que ajoelhar, adorar, orar e falar, Senhor, como o Senhor quer me usar? Me usa, Senhor, como o Senhor quer me usar? Mas nós temos que buscar, tá bem, gente? Eu tô cansada, cheguei do trabalho, o que você quer? Né? Porque veja bem, eu, quando estudo, que eu tô focada num trabalho, 2, 3, 4 da manhã, eu tô aqui estudando. Meu marido tá dormindo, eu tô estudando, tá? Eu já cheguei a dormir 3 horas por noite, o resto do dia eu fiquei sentado escrevendo trabalho, entendeu? Aí quando chega as coisas de Deus, não, entendeu? Só para dar um exemplo, eu fiquei essa madrugada, de 1 a quase 7 da manhã, fazendo esse evento, buscando mais de Deus, buscando o dom, buscando a impartição, né? E ali eu fui curada. Então, quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você bate na porta, mais lhe será dado. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, receba essas palavras, tome posse. Como esse é o 5º vídeo do ministério, eu vou liberar o que eu tenho, tá? O que eu tenho, e eu vou pedir para o Espírito Santo liberar o que ele acha que tem que liberar, tá bem? A gente vai orar depois. Eu sei o que me foi dado, a unção, tô com a unção fresca aqui, renovada, e a unção de cura. Eu vou liberar cura sobre vocês e eu vou fazer a impartição, tá bom? Para que você que tem o dom da cura, que Deus deu o dom da cura, que está buscando o dom da cura, que Deus coloque no seu coração de você buscar mais de Deus, tá bom? Porque primeiro vem a palavra, alguém profetiza na nossa vida, né? E ali Deus vai administrar. Lembre-se que antes de nós servirmos o irmão, Deus vai trabalhar em nós. Então, por exemplo, se Deus nos deu o dom da cura, primeiro ele vai nos curar,
Porque a gente não pode ir lá profetizar cura para o irmão se a gente está doente. Qual é o testemunho que a gente vai dar? Então a gente tem que dar o nosso testemunho, entendeu? Como eu dei aqui, que eu fui curada, né? Então, a gente tem que ter a nossa experiência com Deus. Então, primeiramente, vai buscar a tua experiência com Deus. E escreva a tua história pessoal com Deus, tá? Para depois você servir os irmãos, porque você tem que ter testemunho para contar. Deus restaurou. Eu não posso trabalhar com o Ministério da Família se Deus não restaurou minha família. Entende? Com licença. Vou orar que a minha garganta está começando a falhar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leve para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu declaro, em nome de Jesus, tudo que eu tenho, tudo que me foi dado, tudo que me foi descido do céu, unção de cura, unção de libertação, a unção de intercessora, a unção de ministérios, eu reparto com você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu planto essas sementes no seu coração e declaro que vai frutificar em nome de Jesus. Senhor, entra com providência na casa do meu irmão, liberta, cura, salve e usa meus irmãos. Vocês serão usados tremendamente por Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu não tenho mais condições de prosseguir o vídeo, então eu declaro paz, alegria, felicidade. Você vai prosperar, você vai romper. Vem servir o Senhor, Ele precisa de você. Deus te abençoe, forte abraço.